Qual é o calendário que manda na nossa vida? Se é um Isso. calendário comercial, o Natal vai ser de correria. Exato. Agora, se ele é o Isso. calendário litúrgico da tradição da igreja, ele é o começo, né? É o Isso. começo. Nós vamos recomeçar, ou vamos começar a jornada de mais um ano, sabendo que Deus veio ao encontro de nós, pessoas miseráveis, e nos acompanha nessa caminhada. Aí tem descanso. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio aqui do ano de 2023 no nosso podcast Teologia Essencial. E hoje um podcast especial de Natal com um tema muito importante para a sua fé, muito importante para a sua vida com Deus também no seu dia a dia e também para encerrar aí esse ano e celebrar as festas que estão chegando. Mas mais do que isso, a gente refletir como nós cristãos vivemos a nossa fé a partir da realidade do Natal entre a vinda e a volta de Jesus. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, tem algumas perguntas aqui polêmicas para os nossos convidados, mas eu quero apresentar os nossos convidados para vocês hoje desse episódio especial de Natal. Estou aqui com o professor Roger e o professor Marcelo, que vocês já devem conhecer aqui do nosso canal, mas que eu quero que se apresente para a gente, para quem ainda não os conhece. Vamos começar pelo Antigo Testamento, então, professor Roger, que se apresenta para a gente. Então, muito legal, Paola. Olá, Marcelo, é bom estar com vocês e também mais uma vez. Chegamos ao final do ano de 2023 com o nosso podcast Teologia Essencial, mas a gente não poderia deixar de ter um especial de Natal. Então, eu sou o Roger Marcel Vanck, sou professor de Antigo Testamento e Hebraico, também da parte da teologia prática com as aulas de culto, liturgia e ofícios, mas também diretor-geral da FLT desde 2019. Então, é uma alegria acolher. Pouca coisa, mas é uma alegria acolher todo mundo aí com a gente nesse especial de Natal. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Roger. Vamos talvez entender aqui, pessoal, o que o Antigo Testamento tem a ver com o Natal, né? Ou será que é uma coisa só dos evangelhos? E agora, nosso professor de Novo Testamento se apresenta pra gente. Legal, boa noite, Paola, boa noite, Roger, boa noite você que nos ouve. Se já nos ouviu outra vez, já viu também a apresentação, né? Eu sou o professor Marcelo Jung, sou professor na área do Novo Testamento aqui na faculdade, também algumas disciplinas da teologia prática. Tenho uma jornada aí de vida em comunidade, como pastor de comunidade de 17 anos, e depois disso, então, integralmente aqui na faculdade. E sou coordenador do curso CBB, que é um curso de 9 meses que nós temos aqui na faculdade, de tempo integral. O pessoal vem, geralmente jovens, né, e tem esse período aí conosco, né, de um acompanhamento que chega a ser um grande discipulado, né? Com certeza. E vamos falar então, né, de cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que vão se tornar realidade no Novo Testamento, né? O Natal, o nascimento do nosso Salvador. Que legal. Eu quero aproveitar que o Marcelo falou aqui sobre o CBB, né? Ele falou que é um grande discipulado e realmente o curso bíblico, Vida e Missão da faculdade é um grande discipulado, assim, integral, porque os alunos convivem uns com os outros e também com os professores ali na faculdade. Posso falar por experiência, tive o privilégio de fazer esse curso. E por que eu estou falando dele? Porque as inscrições do CBB ainda estão abertas para você que está ouvindo esse episódio. Então ainda dá tempo de você se inscrever para o CBB, para a turma de 2024, que começa quando, Marcelo? Começa no dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Então dá tempo ainda, né? De repente a gente tem pais que eles mesmos não podem vir para o CBB, mas os seus filhos, né? Ou quem sabe avós, né? Os seus netos podem vir. Entra lá no site da FLT, conhece um pouco melhor o curso e entra em contato com a gente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse podcast para você conhecer um pouquinho mais também sobre esse curso, que seria assim, ó, um ótimo presente de Natal para você dar para os seus filhos e para os seus netos, viu? Com certeza, alguns anos, né, de alguns anos para a vida toda. Um presente aí que vai marcar a vida desses jovens. Mas então vamos lá, vamos falar sobre Natal, né? Um assunto que, gente, vou ser bem sincera com vocês. Quando eu vi que na internet existe a polêmica de que cristão deve ou não deve celebrar o Natal, eu fiquei meio chocada, assim, porque parece uma coisa tão óbvia, né? Mas com o mundo da internet, a gente pode ver várias discussões e por isso a gente quer trazer aqui também nessa mesa, nesse podcast, nesse episódio, essa pergunta. Mas afinal de contas, o cristão
ele pode celebrar o Natal, visto que, né, algumas tradições dizem que o Natal ele é uma festa pagã e não de uma origem cristã. Então, será que o cristão pode montar um pinheirinho como esse que está aqui atrás de mim? Ou isso é uma coisa que o cristão precisa ignorar e vida que segue? Como é que vocês entendem isso? Olha só. Pois então, quem começa, Marcelo? Tu começa? Não, eu fiquei meio em dúvida aqui porque surgem 302 respostas diferentes, né? Por onde a gente pode começar a abordar esse assunto, né? Eu acho que num primeiro momento, talvez, quando se fala de celebrar o Natal, talvez a gente tenha que perguntar o que as pessoas fazem para celebrar o Natal. E algumas vezes eu diria assim, os cristãos, inclusive, têm que questionar se algumas celebrações de natais têm a ver com de fato, o que nós confessamos na fé, né? Só vou colocar umas setinhas aí, depois a gente desenvolve, né? Outra coisa que me ocorreu assim, né? O pessoal diz, mas isso era uma festa pagã. Bom, antes de Cristo, o que a gente tinha? A gente tinha um mundo paganizado, nós não tínhamos um mundo cristão antes de Cristo, né? É claro que Cristo visitou, ou a igreja, né, visitou essas festas pagãs, né? O Natal, evidentemente, tem uma origem uma festa pagã, ou se utiliza a data, né, ou se utiliza alguns símbolos de uma festa pagã, mas quando Cristo visitou esses lugares, ou visitou essas festas, né, ele trouxe evangelho e trouxe transformação disso, né, então isso também é uma coisa que me ocorre, né. Eu vou ficar por aqui, que tem mais coisas que me vieram naquela lanche, mas essas acho que já dá para começar a conversar. Não, e é bem isso, Marcelo. Na verdade, a gente tem que fazer a pergunta: que tipo de Natal está se falando? Né? Eu diria assim, o cristão deve celebrar o Natal, porque se ele não celebra o Natal, tem alguma coisa errada com a sua fé. Né? Além disso, eu quero também trazer essa discussão um pouquinho mais para o Antigo Testamento. Quando se fala que a festa do Natal é uma festa pagã, então a pessoa não entendeu nem o que acontece com o Antigo Testamento. Nenhuma das festas do Antigo Testamento surgiram em Israel. Todas elas são festas pagãs, todas. A festa da Páscoa, Pentecostes, tudo é do mundo secular, que foi ressignificado pela história da salvação. Eu vou dar um exemplo bem simples. E isso, para mim, soa assim, eu vou usar com todo respeito a palavra ignorância. Não é no sentido pejorativo da palavra. Pessoas que talvez digam, cristão não pode celebrar Natal porque é festa pagã, tem uma ignorância da origem das festas judaico-cristãs. Porque a Páscoa, por exemplo, a festa da Páscoa, ela surge no Êxodo, certo? Ela surge no Êxodo com a ressignificação teológica que Deus deu para ela. Mas a festa do Peixá é a festa dos pastores que têm rebanhos de ovelha e que celebram o processo de transumância. Nossa, que palavra difícil para o dia de Natal, né? Transumância é o processo que os pastores de ovelhas no Antigo Oriente, até hoje têm que fazer com as suas ovelhas no meio do deserto, que eles têm que levar os rebanhos de um lugar onde tem pasto e água para o outro lugar que tem pasto e água. E quando eles fazem esse processo de transumância, ou seja, de ir de um lugar para o outro onde tem pasto e onde tem água, eles sacrificavam um cordeiro, que também era um cordeiro macho, imaculado, como se fala, né? sem nenhuma falha, para celebrar esse processo. Tá? E aí vem o Antigo Testamento, vem a história de Deus com o povo de Israel e ressignifica essa Páscoa, certo? Ou seja, é o processo do povo de Israel fazer a sua transumância do Egito para a Terra Prometida, certo? Então, tem todo interessante isso que você traz pra gente sobre as festas judaicas, Roger, porque a gente vê também um movimento aí agora no Brasil, onde tá bem na moda, assim, gostar daquilo que é de Israel, gostar daquilo que é do Antigo Testamento e querer repetir as coisas, mas daí o Natal não pode, mas fazer... E daí você traz pra gente justamente que as origens das festas em Israel também não são origens de Israel, né? Mas ganham um sentido teológico. E talvez esse é o principal aprendizado, né? É ressignificar algo, né? E fazendo a linha para o Novo Testamento, né? E depois a própria Páscoa, né? Vai ser ressignificado na pessoa de Jesus. O Cordeiro é outro, né? Como é que é a palavra, Roger, que eu não consegui captar? Transumância, é isso? Transumância. Quer dizer, a nova jornada, né? Ou vamos dizer, a nova mudança de situação vem aí em Cristo, né?
E aí, já que nós estamos falando de Natal e não de Páscoa, né? Os judeus têm em 25 de dezembro o Hanukkah, que é a festa das luzes, que é a festa da reconsagração do templo quando ele é conquistado lá no nosso amigo Antíoco IV, se eu não me engano, Epifânio, que havia profanado o templo. Os macabeus reconquistam Jerusalém, o templo, fazem a reconsagração do templo e tem luz de novo, né? Israel é luz para o mundo de novo, né? E Exatamente. 25 de dezembro, a luz do mundo vem na pessoa de Jesus Cristo, né? E ressignifica isso de novo, né? E é bem interessante, né, Roger? E Paula, pegam essas tradições que eram importantes para as culturas, né? E vem agora a revelação de Deus que vai conversar com essa linguagem que eles entendem, mas traz uma mensagem, exatamente, traz uma mensagem nova, traz uma revelação de Deus que vai determinar também a vida, né? Exatamente. Então, talvez para o cristão não é a festa das luzes, mas é a festa da luz, né? Da luz, é exatamente. É a festa da luz que está em Cristo, né? Isso. Mas tem uma outra coisa importante que a gente tem que considerar e que a gente não se dá conta. A gente acha que Israel é um país tropical, né? Que vive no hemisfério sul, né? E isso não é verdade. Então, assim, Israel fica no hemisfério norte, tem neve em Jerusalém, dependendo do ano, agora nessa época, né? E é muito interessante que Belém fica mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém, e Belém já está no começo do deserto da Judeia. Então, assim, neva em Jerusalém e você tem toda a realidade de inverno, é tudo escuro, né? Você tem que imaginar também naquela época a questão toda de não ter energia elétrica, tudo era com as lamparinas com óleo, né? Então, todo esse significado da luz é bem importante. E havia, de fato, dentro do contexto ali de dezembro, 25 de dezembro, essa questão do Deus Sol, né? A celebração do Deus Sol e tudo mais. E isso são, então, os argumentos que se usam hoje, tá vendo? Porque, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não temos essa data. Isso é uma data suposta, vamos dizer assim. Nós não temos, assim, não tem data para nada na Bíblia. Se você quiser dizer que tem uma data na Bíblia, a única que existe é o período de Ageu e Zacarias, 520 a.C. O resto é tudo suposição e aproximação a partir da arqueologia. São de fato, não tem nada no cartório dizendo que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, né? Só que aí que está o detalhe. Isso tem a ver com essa ressignificação. Mas a tua pergunta, Paula, ela faz a gente também dar uma outra resposta sobre uma outra perspectiva. Você falou do pinheirinho, que está atrás de você, né? Todas essas tradições, né? Então, como é que um cristão deve celebrar o Natal? É pecado, então, ter um pinheirinho cheio de bolinhas coloridas e de pisca-pisca? Na verdade, de novo, entra um pouco da ignorância, no bom sentido da palavra, de pessoas não saberem a origem simbólica das coisas. E isso me deixa um pouco preocupado, porque nós vivemos na pós-modernidade, que, por natureza, é uma época simbólica. E os mais pós-modernos querem acabar com o simbolismo. Eu sempre digo que quem não quer símbolo não pode usar celular. O celular dele não pode ter nada na frente, porque o celular está cheio de símbolos. O símbolo pode mandar o WhatsApp. Ele não pode usar o WhatsApp. Porque a gente só conversa com figurinha aí, né? A pós-modernidade é pura simbologia, né? É pura simbologia. Claro que o símbolo pelo símbolo também não adianta de nada, né? Então não adianta você querer dizer, eu vou enfeitar minha casa cheia de vela no Natal, mas com o nosso calor de 40 graus aqui tem alguma coisa que tem que ser entendida, né? Da onde é que vem vela? De onde é que vem um pinheirinho, né? Como símbolos natalinos. Eu sempre digo que aqui no Brasil a gente poderia fazer um pinheirinho com bananeira, com pé de goiaba, né? Mas nós também temos a influência das pessoas que vieram para o Brasil e na verdade são símbolos estão associados de novo, eles também passaram por um processo de ressignificação. Se vocês me permitem bem rapidinho, né? Marcelo, talvez tu falas do pinheiro, que a gente conversou agora esses dias, né? Mas eu vou falar do dia 24, por exemplo. Por que o Natal está no dia 24 e 25? Porque dia 24, na história da Igreja Antiga, era o dia de Adão e Eva. E o dia de Adão e Eva, você pode lembrar, se você lembra que Adão e Eva são as pessoas que Deus criou, mas que trazem a queda para a realidade humana, então é muito interessante que o Natal é celebrado no dia 24, no dia de Adão e Eva. Tem duas questões teológicas que se cruzam aqui. Adão e Eva são aqueles que, por causa da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que comeram que não era para comer, então eles trazem o pecado para dentro da realidade humana. Mas a gente lembra que Jesus é o Salvador, aquele que nos deu a vida eterna, que nos dá de volta o acesso à árvore da vida. Então,
Eu quero lembrar, para quem não sabe disso, eu morei 5 anos e meio na Alemanha e a gente viveu isso na pele, né? E também meu pai, por exemplo, e talvez o pai de muitas pessoas, ou talvez muitos que estão nos assistindo agora nesse podcast, vão lembrar. Os imigrantes alemães, quando vieram para cá, 200 anos atrás, há 100 anos atrás, eles tinham essas tradições do pinheirinho, né? Dessas coisas natalinas, porque de fato vem do contexto do hemisfério norte. Mas é muito interessante perceber, o meu pai ganhava maçã no Natal de presente. Por quê? Porque a maçã é que era pendurada no pinheirinho. A maçã era pendurada no pinheirinho e só começou a ter as bolinhas no período em que a maçã não teve safra boa. A maçã é uma das únicas frutas que nasce na Europa no inverno. Então você não acha outra fruta para comprar, né? Hoje sim, né? Hoje tem de tudo quanto é coisa, mas antigamente não tinha. E a maçã, ela sempre foi interpretada como fruto do pecado, né? No dia 24, para Natal, ela era interpretada como fruto da árvore da vida. Essas tradições se perderam no Brasil, infelizmente, porque o Papai Noel veio e abafou tudo, né? É uma tragédia isso. Mas vejam, o Natal ser no dia 24, na véspera de Natal, tem a ver com a salvação do ser humano que caiu em pecado. Jesus nasceu para ser o Salvador. Isso só tem a ver com o pecado, não tem a ver com outra coisa. Não tem a ver com confraternizar o amor. Com o espírito do Natal. O espírito natalino é arrependimento de pecado, né? Espírito natalino é eu entender o perdão de Deus para minha vida e a salvação de Deus, né? Mas já falei bastante de novo, né, Marcelo? Você pode contar para nós de onde que vem o pinheirinho, né? Sem problema, né? O pinheirinho está muito ligado já com aquilo que você falou, né, Roger? Quando vem Jesus, de novo, nós temos acesso à árvore da vida. Isso. Né? Nós temos acesso à árvore da vida novamente, né? Até lembrando agora, simbolicamente, né, em outros lugares onde estão as árvores, né, dentro do tabernáculo, que Deus mandou o Moisés construir, dentro do templo, né? A gente assim tem sempre aquela ideia também, os judeus eles não têm imagem nenhuma e não sei o que, não, era muito enfeitado dentro do templo e dentro do tabernáculo e tinha árvore que lembrava, nós perdemos o acesso à árvore da vida e aqui parece uma chance, né? Sim. Da proximidade com Deus da árvore da vida, mais uma vez. Esperança. Né? A tampa da arca tem os querubins, que fecharam o jardim do Éden, que a gente não pode mais entrar lá e ter acesso da árvore da vida, e de repente agora a gente tem um Jesus que não foi no Natal, mas foi na morte dele, né, na paixão, que rasga o véu do templo, né, e você tem acesso agora de novo à árvore da vida. E os europeus escolheram justamente o pinheirinho, podiam ter escolhido qualquer outra árvore, né, mas porque essa árvore era a única que ficava verde no inverno. Né? Ela sobrevivia, não perde as folhas, não perde a vitalidade, né? As outras todas as árvores parece que morreram, elas vão ter que nascer de novo lá na primavera. E o pinheiro não, ele é vivo durante o inverno também, e no tempo de Natal no hemisfério norte, né, ele vai estar vivo e ele é usado para simbolizar a árvore da vida, né? Então, como o Roger mesmo falou antes, né, quer dizer, não tem problema que a gente tenha um pinheirinho como o da Paola ali atrás, desde que a gente lembre para onde ele remete, né? O símbolo, nós vivemos cercados de símbolos, né? Os símbolos são sinais que apontam para uma outra realidade. E essa árvore de Natal, se for uma bananeira, se for uma goiabeira, se for o que você colocar como árvore de Natal, não importa qual é a qualidade da árvore, né? Desde que ela remeta para essa realidade de que em Jesus nós temos agora de novo acesso à árvore da vida, né? Nós temos acesso à vida eterna, né? Por misericórdia de Deus. E esses símbolos e toda essa história, né? Como a gente perde o contar histórias quando a gente vai jogando fora esses símbolos da tradição, né? E aí a gente perde essa riqueza, né, de contar histórias. Eu fiquei pensando agora, eu não sou mãe ainda, né, mas de poder contar a história para os filhos do que é a árvore, poder pegar Gênesis e explicar. E ao mesmo tempo, né, a gente olha então para aquilo que aconteceu, é olhar para a história da humanidade. Então a gente olha para a árvore da vida como aquilo que aconteceu, que é o porquê e a razão de que Cristo vem ao mundo. E aí a gente também pode olhar para a mesma árvore e olhar para Apocalipse, né, onde Jesus vai voltar. Né? Então também é olhar para frente, é olhar para trás, olhar para frente e olhar para agora. Né? É pura esperança. Então, é pura esperança para essa realidade que está lá em Apocalipse 21. Sim. E aí vamos ligar as árvores, né? Quer dizer, nós temos a árvore da vida lá no Jardim do Éden e nós temos a árvore da vida no Jardim da Nova Jerusalém. Entre
um período e outro, nós temos essa árvore num outro lugar, que é o madeiro, onde Jesus foi crucificado, né? Isso é uma palavra muito interessante, assim, né? Vou pedir licença para o meu colega do Antigo Testamento usar a Septuaginta, usar o grego, Pode. né? Isso mesmo. Lá no Gênesis 3, nós temos a palavra xilon tezoes, árvore da vida, né? E Apocalipse 22, essa xilon tezoes está lá também. E Gálatas 3, quando fala maldito que for pendurado no madeiro, é xilon, né? Ou seja, a árvore da vida, né, para nós agora, ela é muito esquisita. Ela é uma cruz, onde o nosso Senhor foi crucificado. Mas ela já está presente no nosso meio, lembrando daquele momento da origem, né? Mas também apontando para onde a gente está indo, para onde Deus está conduzindo a nossa história. Nós já temos acesso à árvore da vida, mas ela está meio esquisita agora, né? Ela está de um jeito assustador. A gente dá uma enfeitadinha com as bolinhas. Com certeza. Deixa eu pegar as bolinhas também aí, que quando a gente estava falando aí dos enfeites, né? Sim, a árvore, o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore da vida, mas também a gente pode, ou remete ao símbolo, né, de que Jesus diz que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e ele pede para permanecer nele para produzir frutos. Então, Paola, quando se for contar a história para os seus filhos da árvore de Natal, você pode lembrar desses frutos também, né? Eu acho que a gente tem que escrever um livro, gente, para criança com essa história aí. Ô, editora Sinodal, tem 2 escritores aqui já, vamos publicar um livro. Mas resgatados, né, para ter acesso à árvore da vida, nós podemos produzir frutos de vida eterna também, permanecendo no Senhor Jesus. Então, nós começamos com isso. Cristão tem que celebrar Natal? Tem que. Eu acho que tem que, né? Não tenho dúvidas, né? Além disso também, né, se a gente lembra dessa questão das velas, né? De novo, quero trazer esse exemplo. A gente não entende aqui no Brasil, porque a gente ainda tinha horário de verão, né? O calorão de 40 graus, as velas derretiam antes de serem usadas até no culto ou em casa, né? Mas num contexto onde não tem, de fato, a luz brilha onde tem escuridão. Lá na Europa, às 3 da tarde já é noite, no dia 24, 25 de dezembro. Então, você percebe que a ressignificação cristã, que tem a sua origem, a gente acha que tudo começa no Brasil, né? Pelo contrário, né? O Brasil não foi o primeiro país do mundo, né? Na verdade, nós herdamos coisas que começaram com os cristãos primitivos que vieram da Palestina, que vieram do mundo grego-romano, que entraram no continente europeu e que ressignificaram isso a partir também da própria cultura no qual eles estão vivendo. Mas por isso que é interessante, não tem nenhuma heresia em você ter velas no Natal. O que não fecha muito a estação do ano, mas se eu entendo o que ela significa, né? Se eu entendo esse pinheiro, com a questão toda como nós ouvimos aí do Marcelo, nossa, o Natal torna-se muito mais vivo, muito mais do que simplesmente só por enfeitar. Isso não é só um enfeite na casa, né? Isso é um símbolo da história da salvação. Nos conta uma história, né? Conta uma história, né? Eu também, Roger, essa questão da vela, né? Assim, nós quando acendemos vela hoje é que nós queremos menos luz, né? Nós queremos um pouquinho de um clima romântico, né? Da gente põe menos luz, né? Mas no mundo antigo isso era muita luz, né? Era a luz que eu consigo ter, né? Esse é um exercício assim, que é muito interessante a gente fazer. A gente não consegue imaginar o que é escuridão total à noite. A gente não sabe mais o que é isso. Então a gente também não sabe mais o que é o medo da escuridão. A gente já não consegue mais captar o que a escuridão ela comunica em termos do caos, da onde Deus tirou toda a história da humanidade, né? A destruição, né? Que ela simboliza, né? O perigo que ela simboliza, né? Tanto é que o judeu, né? Vamos lá para a tua área, né, Roger? Para eles o dia começa quando escurece, né? Escurece, porque às 18 horas. Todo dia se repete a história da criação. Nós estávamos em trevas e Deus nos tirou das trevas para viver na sua luz. Né? Por isso que quando você acorda de manhã, você acorda no dia que Deus disse, haja luz e houve luz. Nossa.
Exatamente. E veja, de novo, Natal, né? Da gente acende a vela. Aqui no Brasil não funciona bem por horário de verão, essas coisas assim, né? Mas você acende a vela, você tem essas luzes justamente por essa questão, né? Agora nós temos, né, a possibilidade de nova criação. Haja luz, né? Deus começou a criação de novo por meio de Jesus Cristo, né, nas nossas vidas. Paola, você bem no comecinho aí da nossa conversa mencionou se o Antigo Testamento tem alguma coisa a ver com o Natal, né? Uma das profecias que tem a ver com o nascimento de Jesus, a famosa profecia do Emanuel, de Isaías 7, se junta com Isaías 9, onde o profeta vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz. E o evangelista Mateus cita esse texto, né, de Isaías 9, para caracterizar, e também o próprio Lucas, quando conta para nós a história do Natal, os anjos aparecem com aquela luz brilhosa, enorme, anunciando a glória de Deus, no meio de uma noite fria e escura, em que os pastores estavam lá cuidando das suas ovelhas. Então, essa realidade das trevas, essa realidade da escuridão em que as pessoas vivem, isso a mensagem do Natal é uma mensagem bombástica de alegria, porque é a luz que venceu as trevas. E aí Jesus vai dizer lá em João 8 que ele é a luz do mundo, bem numa festa de Hanukkah, né? Na festa judaica que acontece nessa época. Tá? Então é muito legal. É muito legal. E eu estava refletindo aqui, né? O Roger falou uma frase que já está anotada aqui. O espírito natalino é o arrependimento de pecado, né? E às vezes a gente tá aí, olha na internet o povo se perguntando: é pecado montar pinheirinho? É pecado isso, é pecado aquilo. Mas a gente esquece que a realidade do pecado vai muito além de montar um pinheirinho, mas que tem a ver com a minha existência. E isso é eu enxergar as trevas na minha vida, né? É eu enxergar o quanto eu estou nas trevas sem Cristo, né? E eu acho que a gente, muitas vezes, como cristãos, tem perdido essa noção da nossa, né, da nossa condição de ser humano. Então, eu acho que o Natal, olhando para essa perspectiva, e a gente falou muito da escuridão, o Roger falou, né, da luz, e, por exemplo, quando os anjos aparecem para Maria, eles vão dizer: não tenha medo, né? E é justamente, a gente está na escuridão, mas vem o anúncio da luz. Isso. É Deus nos dizendo: não tenham medo, sou eu que venho em direção a vocês em Cristo, né? Então, que precioso é a gente olhar para o Natal, e que triste a gente não celebrar o Natal. Afinal, é o início do nosso calendário como igreja, né? O Advento e o tempo de Natal. Então, não celebrar o Natal, a gente perde todo o calendário litúrgico da igreja, não é? Com certeza. Sim. E calendário litúrgico também não é uma coisa mecânica que, isso é tradicionalismo das igrejas antigas, históricas, né? Não, na verdade, você como cristão tem que decidir se você quer viver a partir da agenda de Deus ou da agenda desse mundo que te sufoca, né? Então, a igreja herdou isso da tradição judaica, o calendário judaico, que é um calendário de festas que contam a história da salvação. A igreja primitiva herdou isso e ressignificou as mesmas festas, agora com o evento de Jesus como Senhor e Salvador, e eles deixaram isso como, digamos, o ritmo do cristão, o ritmo do cristão nesse mundo. É óbvio, nós somos cidadãos de dois mundos, né? A gente vive na perspectiva da eternidade, mas a gente ainda vive com os dois pés aqui nesse mundo, né? Então, a gente, é óbvio que vai ter que seguir o calendário civil, que começa em 1º de janeiro, com certeza, senão a gente também não trabalha mais, né? Mas, a partir da fé, que determina a minha agenda, que determina a minha vida, eu vou seguir a agenda de Deus. E, de fato, Paula, a agenda de Deus começa lá no 1º domingo de Advento, né, nos 4 domingos de Advento, que são os períodos de anúncio da vinda desse menino que nasceu em Belém, né, que é o Salvador, que foi anunciado já desde o Antigo Testamento que viria, né, e aí ele começa com uma palavra de esperança, de salvação, mas ele vem também logo depois do último domingo do ano da igreja, que é o domingo da eternidade, lá no finalzinho de novembro, que a gente já passou, né? O domingo da eternidade é quando a gente lembra da morte, onde nós lembramos, inclusive, das pessoas enlutadas. Mês de novembro, assim, um pouco para a tradição católica é finados, para a tradição mais protestante é o último domingo de novembro, né? Então, mas a gente lembra exatamente dessa realidade da morte que nos cerca. E aí, veja, assim termina o ano, com a esperança da vida eterna, da ressurreição, que venceu a morte, né? Porque Jesus venceu a morte. E é o Cristo Rei, né? É o Cristo Rei. Cristo Rei no domingo da eternidade, né? A gente lembra. Exatamente. E é bem contraditório, né? Porque a gente lembra da morte, né?
e a gente anuncia Jesus é rei. E aí tu, como assim, né? Paula deve lembrar, na nossa comunidade aqui em São Bento, a gente tinha o culto do último domingo do ano eclesiástico, que é o domingo da eternidade de Cristo Rei, no cemitério. Sim. E lá no cemitério nós lembrávamos as pessoas que faleceram naquele ano, né? E anunciávamos Jesus é rei. Né? Isso. É extremamente como é que é? Árvore da vida esquisita, né? Isso. É a cruz, né? Mas a gente anuncia essa esperança, né, de que Cristo é rei, mesmo que a gente não veja com os olhos da cara, a gente vê com os olhos da fé, né? Isso. E no próximo domingo daí a gente anuncia a vinda dele como rei. É o rei Jesus, é o rei dos judeus que vai nascer, né? O Herodes ficou bravo que tinha nascido um rei do judeu que nem ele ficou sabendo que tinha nascido, né? Mas vamos dizer, é um rei esquisito, viu? É bem diferente das nossas expectativas, dos nossos ideais, né? Do nosso espírito natalino, totalmente diferente desse Natal montado que a gente criou, né? Que a gente muitas vezes quer celebrar, né? Antes aqui de a gente começar a gravar, eu e o Marcelo, a gente tava conversando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do quanto a gente enfeita o Natal também e o quanto a gente cria expectativas de ter um Natal bonitinho, mas se a gente vai olhar para a realidade do Natal, não é uma realidade bonita, né? Não é uma realidade cheia das luzinhas, que nem a gente vê assim nos shopping centers, né? Vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre isso, como essa realidade do Natal ela impacta a nossa vida ordinária, a nossa vida no dia a dia, e qual que é a diferença de eu celebrar um Natal cristão de um Natal shopping center? Interessante, Paula. Eu diria assim, eu já começaria com a narrativa de Lucas, capítulo 2, que nos primeiros versículos dá uma notícia muito triste. E não havia lugar para eles. Não havia lugar para Jesus. O Natal Shopping Center é um lugar que tem, é um momento que tem lugar para todo mundo, menos para Jesus. Menos para Jesus. E a pergunta para o ordinário é se no meu coração vai ter espaço para Jesus. Então o Natal, ele já faz essa primeira pergunta para você e para mim, quando a gente lê a história, ou quando a gente vê as apresentações de Natal que são feitas nessa época com as crianças, né? Não tinha lugar para Jesus nascer. Naquela hospedaria, naqueles lugares todos em Belém. A cidade estava lotada. Estava todo mundo correndo, pena que para o lugar errado. Então a pergunta é se no meu coração vai ter lugar para Jesus nascer. Essa já seria a primeira coisa que me impacta sempre de novo, né? No meu ordinário. Jesus tem espaço na minha vida? Ele tem espaço na minha família? Não só no Natal, né? Não só no dia 25. Não só no Natal. No dia a dia, né? No ordinário do meu dia a dia. Eu conto com ele nas minhas decisões. No meu trabalho, ele faz parte ou ele fica em casa dormindo e eu vou trabalhar? Né? Essa é uma coisa, né? Hoje, com esse negócio de menino Jesus, né? Que dorme em paz celestial, que durma. Eu faço a minha vida, vou viver a minha vida e ele que durma, né? Então, tem a vaquinha de presépio e tem a Jesus de presépio também, né? Exatamente, né? Então, essa é a grande pergunta, se ele tem espaço na minha vida, nas coisas das minhas decisões e assim por diante, né? Eu vejo uma coisa também assim, a Paula, nós tínhamos falado um pouquinho antes, né? Essa questão, né, do Natal de shopping center, tudo enfeitado, assim, né? A gente falou agora há pouco, né? Quer dizer, a fé cristã, ela ressignificou festas pagãs, né? E trouxe essa mensagem da revelação de Deus em favor da humanidade, do o plano de resgate de Deus, né, para criar uma nova humanidade por meio de Jesus Cristo, de acolher a humanidade em perdão e salvação e um novo direcionamento para a vida, né? Mas com o passar do tempo, a gente acaba ressignificando aquilo que Deus ressignificou, né? E eu assim tenho problemas com os presépios, tudo bonitinho, cheirosinho, fofinho, que dá até vontade de nascer lá dentro de um presépio, né? Você vai no shopping center, ou às vezes, né, as representações que o pessoal tem é um negócio tão fofo, né, que a gente, todo mundo devia nascer num presépio, né? Contudo, se a gente olhar o que era esse lugar onde Jesus nasceu, né, o Roger já lembrou, não havia lugar nas hospedarias para eles, né? E ele vai nascer no lugar mais miserável que uma criança pode nascer. Foi o parto mais desumano que existia. Eu ia dizer isso. Exatamente, né? Eu tive o privilégio de assistir o parto do meu filho, né? O segundo filho, o Igor. E quando eu vi o parto acontecendo, né? Eu pensei, aquele José teve uma noite miserável,
né? Porque ele era o parteiro. Né? A gente não tem notícia de que alguém fez o parto da Maria. É o José com a Maria ali, gente que não tem lugar na hospedaria, não tem um lugar digno para nascer uma criança. E ele nasce ali e é colocado, né, dentro da manjedoura com a palha, não tem nada de romântico nisso. Isso é miséria humana. É miséria. É fedido, né? É um lugar fedido. Fede a fezes e urina de boi, de exatamente, né? É claro que as fezes e a urina aí que o nosso querido professor Euler gosta de falar não era dos animais, bem, né? Quer dizer, é um nascimento de um ser humano como nasce todo e qualquer ser humano, né? Mas tudo isso, né? Demonstra o milagre, o mistério da encarnação de Deus em Jesus Cristo. E a encarnação não é um teatrinho. Deus assume a miséria do ser humano. E o presépio, ele representa a miséria do ser humano que está na escuridão e que não tem possibilidade de salvação. E Deus vem para dentro desse lugar onde ninguém queria estar. Né? E ali ele faz, né, uma nova criação. Ali ele traz a possibilidade de uma nova vida. Né? Então, essa questão, né, a gente está falando da simbologia do Natal, né, e a gente começou perguntando, cristão deve celebrar ou não deve celebrar Natal? Claro que deve celebrar Natal, isso está claro para nós. Deve usar a simbologia que nós herdamos da tradição cristã? É claro, mas a gente tem que lembrar o que essa simbologia de fato, para que ela aponta, né? Se eu não tiver, eu posso ter qualquer presépio lá, mas se ele não me lembrar que Deus veio para dentro da miséria humana, ele não me serve de nada. Né? Se esse pinheirinho ali atrás da Paula, que está tão bonito, ele não me lembra da cruz também, ele não me serve de nada. Né? E o impacto que isso deve ter para o nosso dia a dia é que se eu vivo a realidade do Natal, a gente gosta de falar dessa expressão, né? Então isso em Natal primeiro lugar todo dia, tem que ser todo dia viver o Natal, né? Uma vez me enxergar como uma pessoa miserável que precisa da salvação de Deus, e Jesus fez isso por graça e misericórdia. Né? A gente falou antes também de luz, de trevas. Por que tem que dizer não temas, né? Porque quando eu estou vivendo nas trevas e a luz me ilumina, ela também mostra o tremendo do canalha que eu sou. De que eu não sou só uma vítima do pecado, eu sou um pecador. Né? Então, vai lembrar da minha miséria, né? E que Deus foi misericordioso comigo. Né, e me resgatou para uma nova vida. E, na prática, o Natal, celebrado no dia a dia, deveria me fazer voltar para as pessoas miseráveis. Isso, né? exatamente. Nós gostamos de olhar o Natal por outro lado. Por isso que a gente faz ele tão cheio de luxo. Nós queremos sempre uma vida melhor e mais bonita e mais confortável, e achar que o céu está aqui na Terra já, quando não está ainda. Estamos entre a vinda e a volta. Né? Exatamente. A gente ainda não está na eternidade, né? E a gente está num mundo miserável. E o miserável que foi encontrado pelo Senhor Jesus, que veio naquela manjedoura tão miserável, ele agora se volta para os miseráveis, para levar Jesus até esses miseráveis. Né? E miséria não falta nesse mundo, né? Tem de todo tipo. Não, eu também queria assim mencionar o aspecto que para mim sempre chama atenção no Natal. Ele é uma das maiores festas missionárias que existe. Porque ele é a festa da encarnação. O que significa encarnação? Que Deus enviou o seu Filho unigênito, né? Porque ele amou o mundo e ele enviou Jesus. Né? Jesus vem a esse mundo para que você e eu pudéssemos viver a vida eterna. Então, é uma festa missionária. Deus é o grande missionário. É o ponto auge, junto com a crucificação, a morte e a ressurreição. Não dá para separar essas duas coisas, para que a gente pudesse, de fato, experimentar a salvação de Deus. Então é muito legal ver isso, e daí ligado com o que o professor Marcelo fala, de que como Jesus nasceu nessa miséria e ao mesmo tempo assume essa nossa miséria, então os próximos missionários somos nós, assim como os pastores que foram lá ver o menino Jesus nascer e voltaram alegres e anunciando o que eles tinham visto. Então a própria história do Natal envolve esse negócio de eu vou até a manjedoura, eu sou confrontado com a miséria de Deus em Cristo, que está ali deitado naquela palha, mas eu saio com júbilo no coração, com o não temas que os anjos cantaram, com a mensagem, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o Salvador nasceu, e eu volto para os campos de Belém, eu volto para a minha vida ordinária, alegre e anunciando
o nascimento de Jesus. Então, isso é uma festa missionária que não tem nem tamanho. Nós devia estar fazendo missão no dia de Natal. E às vezes a gente se preocupa se o guardanapo da mesa de Natal está chique o suficiente. Se vai ter comida suficiente ou se vai sobrar, né? Porque sempre sobra. E assim, né, o quanto é importante a gente falar e resgatar, eu penso assim, para os nossos tempos de hoje, a questão da encarnação. A gente tem falado, a gente está vivendo num tempo hoje que está muito na moda falar sobre espiritualidade. Está muito na moda. Podem pesquisar no Google, em qualquer lugar, no Instagram, você vai ver, assim, hoje todo mundo sabe falar sobre espiritualidade. Mas que espiritualidade é essa se não for uma espiritualidade encarnada? Não é só algo que, da minha mente, lá só do meu coração, mas algo que eu vivo, que eu experimento, e como o Roger disse, né? Eu enxergo esse Jesus na manjedoura, né? Uma realidade, é real, é encarnado, não é só algo, né? O espírito natalino. Não, é algo real na minha vida. E o quanto a gente precisa trazer isso de novo, quando a gente pensa entre esse tema, né? Entre a vinda e a volta, esse tempo que a gente tem vivido, de novo dessa espiritualidade encarnada. Essa espiritualidade na minha vida, que traz sentido para a realidade da minha vida, para a minha miséria, né? Para as minhas dificuldades, para os meus problemas, aonde também em Cristo eu enxergo a boa nova, mesmo quando a circunstância não diz isso, né? Então, eu acho que falar sobre Natal é também a gente dar o fundamento de uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade centrada e uma espiritualidade que acontece realmente no dia a dia, né? Não só uma coisa bonita e lá de vez em quando, né? Não sei se faz sentido isso para vocês e o que vocês têm para agregar aí a esse assunto. Não, acho que faz muito sentido, viu? E eu vou desenvolver um pouco assim em duas direções, né? Para não esquecer, depois vocês me lembram se eu esquecer, a segunda direção eu vou falar um pouco dos corintianos, né? Os coríntios, tá, gente? Os corintianos lá no Novo Testamento, né? Eles têm uma espiritualidade desvinculada da encarnação. Eu vou falar depois dele. Mas eu quero retomar um pouco assim o que o professor Roger falou ali, né? Os pastores no campo, né? Peço que vocês me entendam bem também, assim, ó. Eles vêm e vê o Jesus, Deus encarnado na miséria humana. Eles mesmos são miseráveis, né? São acolhidos por Deus, né? No nascimento do Filho de Deus como miserável. E quando eles voltam para os campos, eles voltam miseráveis. Eles não voltaram com um programa de desenvolvimento ou com um programa de prosperidade, de que agora a nossa vida vai ficar cada vez melhor. Eles voltaram a ser pastores de ovelhas, mas eles têm uma esperança, eles têm uma convicção, Deus está conosco na nossa miséria. E nós não precisamos lutar para, quem sabe, fazer um mundo melhor, mas nós podemos viver da misericórdia de Deus para conosco e depender dele. Quer dizer, eu não vou fazer um programa agora também de revolução do mundo, porque, não, eu conto com Deus comigo na situação de miséria, e eu tenho uma esperança, porque eu também já vejo aonde Deus está conduzindo a história e o que ele vai fazer. E eu não preciso lutar para transformar esse mundo, porque Deus mesmo vai transformar, né? Eu peço assim para me entender bem, porque alguns vão dizer, então a gente tem que ser assim, que fica de braço cruzado. Não, mas quando eu não preciso lutar para criar o meu reino aqui na Terra, eu posso servir as outras pessoas. Isso. Mesmo dentro da minha miséria. Eu não vou lutar para sair, eu não preciso mais lutar para sair da minha miséria, porque Deus veio para dentro da minha miséria. E ali eu posso agora servir as outras pessoas com o pouco que eu tenho. E, evidentemente, a vida vai ser transformada dentro dessa dinâmica, né? Mas ele não traz um programa de vamos, né, acabar com a miséria do mundo, fazer do mundo um lugar melhor, né? Vocês têm que ter muita... Como é que é? Interpretar da melhor maneira o que eu estou falando aqui, né? Senão vão dizer que eu sou assim um reacionário, que né, esse negócio. Ou contra-reação. Transformar o evangelho num discurso revolucionário, isso não é cristão, né? Isso não é cristão, né? Mas então um aspecto é esse, né? Quer dizer, uma espiritualidade encarnada é eu perceber, eu não preciso mais conquistar a minha salvação, porque o próprio Deus veio para dentro da minha situação de miséria e ele me resgata. Isso basta.
Então eu posso viver livre de cuidar de mim mesmo, de uma espiritualidade voltada para mim, que eu estou o tempo todo tentando resolver a minha relação com Deus. Essa está resolvida. Eu posso... Por narcisismo daí, né? Exatamente, eu posso me direcionar para o meu próximo e ver o que ele está precisando. Eu fui atendido na minha miséria. Qual é a tua miséria? E onde é que eu posso te ajudar na tua miséria? Né? Algumas vezes eu só vou poder apontar para aquele que me encontrou também na miséria. Né? Outras vezes eu posso fazer coisas mais concretas, mas enfim, isso tem a ver com espiritualidade de forma concreta. Né? E a outra questão ali que eu falei dos corintianos, né? Os coríntios, né? As cartas aos coríntios revelam uma comunidade que cria na ressurreição de Jesus, mas cria nisso como um evento interno espiritual que aconteceu no meu coração. E no meu coração eu tenho Jesus vivo, né? E aí no dia a dia eu não preciso de Jesus, né? Porque ele está lá no meu coração, né? Você vai ver uma comunidade que se reúne para celebrar culto e depois a rapaziada vai para os cultos pagãos onde tem orgia, né? Porque Jesus está no meu coração, o que eu faço com o corpo não tem problema nenhum, porque ele está no meu coração, né? E aí tá tudo errado, né? A gente tá falando de encarnação, então quer dizer que Jesus, ele mora no meu coração, mas ele salvou o corpo todo. Ele não quer só o meu coração, ele quer o meu corpo todo, né? Para viver de novo em santidade, assim como era o plano de Deus desde o princípio, né? E isso tem a ver com espiritualidade encarnada, né? A espiritualidade, o Roger usou bem uma expressão ali, né? Ela não é uma modalidade de um narcisismo que eu estou o tempo todo cuidando de mim, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que não sei o que, não é isso. Não, o meu coração não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com essa confiança de que Deus veio para dentro da minha miséria. E eu não preciso mais viver para cuidar da minha miséria, porque Ele cuidou. Eu posso viver para cuidar das outras pessoas e da necessidade que as outras pessoas têm. Eu também vou em duas direções. Uma é esse não temas que os anjos cantam. Isso é um negócio que não tem explicação de tão maravilhoso que é. E isso seria algo que a gente precisa escutar de novo, porque a humanidade já viveu na época paleolítica, agora ela está vivendo a época ansiolítica, né? Ou seja, ela está vivendo a época aí do medo, da ansiedade. O Natal tem de novo essa mensagem bombástica de que eu não preciso ter medo. Eu não estou dizendo que agora tem que largar o remédio, que não precisa mais nem ir no médico, não precisa fazer terapia, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, é tempo de confiar nesse Deus, que tem uma mensagem de boa alegria para você, de grande alegria para você. Ou seja, esse não temas, ele de fato é uma exortação, isso não é palavrinha coach, não é psicologia positiva, tá? Isso é de fato uma exortação na Bíblia. O texto, conforme o gênero literário, é exortativo. Não temas. No hebraico está no jussivo. Aula de hebraico, né? Ou seja, ele expressa exatamente esse caráter de você não ficar em medo. Não há mais necessidade para o medo. E lembrando que medo foi a primeira coisa que Adão disse para Deus, né? Tive medo e me escondi de ti. Né? Então, de novo, nós temos essa realidade. A segunda é um velhinho muito simpático que também está lá no capítulo 2 de Lucas. Eu gosto muito da história. Não é o Papai Noel, né? Não é o Papai Noel. Muito melhor que ele. É o Simeão. O Simeão, 8 dias depois do nascimento de Jesus, teve a graça. Ele teve o grande presente de ter Jesus nas suas mãos. E eu faço questão de ler esse versículo. É o capítulo 2, o versículo 29 e 30, que diz o seguinte: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quer espiritualidade mais encarnada que essa? Alguém que pode morrer em paz e viu a salvação de Jesus? Eu me desejo isso, que eu, um dia que chegar diante do leito de morte, posso dizer a mesma coisa. Senhor, tu podes despedir o teu servo em paz, porque ele já viu, os meus olhos já viram a tua salvação. O Natal ajuda a gente até a morrer, ajuda a gente a morrer em paz, né? Então, assim, isso para mim é espiritualidade encarnada, é você poder viver nessa esperança que te ajuda, inclusive, a atravessar o vale da sombra da morte, né? E agora eu me lembrei de uma terceira coisa, se vocês me permitem. Os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Também isso é extremamente espiritualidade encarnada, porque enquanto não tiver paz na terra, nem adianta querer glorificar a Deus, né? Então, aqui você também vê essa dimensão que a cruz tem. A dimensão vertical, glória a Deus, e a dimensão horizontal da paz entre os homens. Só que essa paz, ela não é conquistada por acordos de paz,
ela não é conquistada com cessar-fogo, já que estamos vivendo em dias de guerra, ela não vai depender de um decreto da ONU, nem do governo brasileiro, e de ninguém. Ninguém é capaz de trazer paz no mundo, ninguém é capaz de trazer paz para o coração aflito do ser humano. O único, e mais ninguém, eu quero ser bem enfático com isso, é Jesus Cristo. Porque sobre paz foi cantada quando ele nasceu, não quando os acordos de paz que existem há milênios que nunca se cumpriram, não são eles que vão determinar a paz. A paz que me permite morrer é o que Simeão diz. Podes me despedir em paz. Né? Ou seja, isso não vem do meu esforço, isso vem do perdão e da salvação que Jesus traz. Então isso é maravilhoso. E daí assim, Deus é glorificado lá no céu. Eu lembrei de uma frase agora, eu acho que é de Henry Nouwen, que é um carinha, um teólogo aí que eu gosto muito de ler sobre espiritualidade. Eu não sei exatamente a frase dele literal, mas ele fala muito que essa espiritualidade encarnada, esse olhar para a realidade de Cristo, é quando eu percebo que tudo na minha vida muda, mesmo sem nada ter mudado. A minha realidade, eu olho em volta, tudo tá igual, mas ao mesmo tempo tá tudo diferente, porque eu sou uma nova pessoa. Eu vejo as coisas diferentes, porque agora eu não vejo mais com os meus olhos, mas eu vejo com os olhos do Criador, que restaurou, que deu nova vida, né? Então, acho que a gente poder olhar para o Natal dessa forma é a gente poder também olhar para os pinheirinhos e para as coisas que a gente tem, mas lembrando que foi Deus que deu sentido. Que as coisas mudam porque Ele muda, mesmo quando as coisas parecem que não mudaram, aquilo muda, né? É exatamente o que o Marcelo falou sobre os pastores, né? Que visitaram Jesus, voltam, nada mudou, mas né, a realidade deles, mas ao mesmo tempo tudo mudou. Tudo mudou. Eles tiveram um vislumbre da glória celeste. E daí viram aquele Deus glorioso, miserável, né, que veio ao encontro dos miseráveis. Mudou tudo? Mudou tudo, exatamente. Né? Por causa da esperança, né? Isso daí me lembra, quando a gente conversa com a Paola, assim, né, Roger, a gente daí é instigado a pensar muitas coisas, assim, né? Mas vamos lembrar do nosso querido livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse tem um detalhezinho lá no início que diz que foi no dia do Senhor que o João teve aquela visão. E aquele dia do Senhor não é o dia do Senhor lá do Antigo Testamento, quando o Senhor vem para restaurar todas as coisas, né, com juízo e com graça, né? Mas é o dia do culto. Dia do culto. O João tem uma visão de uma história que Deus está fazendo no dia do culto, né? E com os olhos da cara dele, ele está enxergando aquilo que está nas 7 cartas das 7 igrejas, né? Tem igreja lá que abandonou o primeiro amor, tem igreja que está sofrendo perseguição, tem igreja que está sofrendo com falsos ensinamentos, que está tolerando coisa que não deveria tolerar. Tem igreja que se adaptou bem à sua cidade e está querendo viver prosperamente nesse mundo. Ele vê aquela realidade de uma igreja estando no estado de perigo, vamos dizer assim, da perspectiva da fé, né? E daí, depois do capítulo 4, aí ele vê o trono de Deus e ele vê o desenrolar da história, como Deus está conduzindo a história. Aquilo que a Paola falou, né? Quer dizer, dentro dessa realidade do mundo, onde a gente vê miséria, onde a gente vê o perigo, onde a gente vê as coisas não dando muito certo, Deus permite que a gente enxergue outras coisas, que são as coisas que Ele mesmo está fazendo. Né? Daria para a gente falar muito sobre Apocalipse, eu não quero pegar só essa coisa, é só esse detalhezinho, assim, né? E uma coisa que eu sempre tenho perguntado quando estudo Apocalipse com o pessoal, nos nossos cultos, nossas celebrações, o que mesmo a gente está enxergando? Né? O que mesmo a gente está enxergando? A gente está enxergando essa realidade que Deus mesmo está fazendo e que Ele vai concluir, que nos ajuda a permanecer firme agora enquanto a gente está nesta condição de miseráveis ainda. Nós não estamos na glória. Nós não estamos na glória. Entre a vinda e a volta. Entre a vinda e a volta. Mas nós já sabemos o último capítulo da nossa história. Nós sabemos. Deus já deu. Deus já deu. E isso traz para a gente esperança, isso traz para a gente tranquilidade também para viver nos momentos difíceis. E isso traz para a gente, inclusive, as forças necessárias para não viver para si mesmo. Isso. Mas viver em favor dos outros, porque foi assim que o Senhor Jesus também viveu, né? Então, o que os nossos olhos estão vendo? E aí, agora eu vou também dizer assim, olha, quando a gente olha para o pinheirinho, o que os nossos olhos estão vendo?
quando a gente olha para as bolinhas, quando a gente olha para as velas, o que os nossos olhos veem? Nós estamos vendo a realidade de Deus que ela não está assim concretizada, né? Ela é um anúncio para nós. A gente tem uma esperança, né? Uma realidade para além da nossa realidade, né? O calendário litúrgico, contamos ainda com isso? Isso determina a nossa vida ainda ou não, né? Quem que tem uma fazer outra a minha coisa, história, né? Quem que norteia a minha história e a pergunta, né? A minha espiritualidade é uma espiritualidade encarnada ou também uma espiritualidade do shopping center, já que a gente usou isso, né? Isso. É só um enfeite, é performance. só algo... é só a minha performance, aquilo que eu faço ou verdadeiramente aquilo tá na minha vida, no meu dia a dia e muda tudo, mesmo sem mudar, né, aonde eu estou. Então é muito importante e acho que o Natal traz toda essa... Não sei se os ouvintes que estão nos assistindo ou nos ouvindo nas plataformas já pensaram no Natal dessa forma. Então escreve aqui pra gente, aqui embaixo nos comentários, como é que tem sido para você refletir a respeito, porque realmente acho que é uma reflexão bem profunda a respeito do Natal, né? Muito além aí do que a gente muitas vezes reflete. Eu queria ainda... Também, Paula, se alguém quiser ainda fazer perguntas, né? Porque nós aqui deixamos muitas pontas soltas, né? Nós estamos falando que a gente deixou muita coisa assim que pode levar a lugares que a gente não queria que fosse, né? Ou que a gente não compreende, assim, né? Se tem dúvidas também, coloca lá que a gente pode responder. Faz uma parte 2 aí do nosso episódio. Gente... E para nós finalizarmos, então, esse nosso encontro aqui especial de Natal, espero que você que está nos ouvindo queira celebrar o Natal, mas a gente precisa, então, de uma última pergunta. Entendemos que podemos e devemos celebrar o Natal, mas eu queria que vocês trouxessem para nós como podemos celebrar o Natal. Qual é a forma que a gente pode tirar proveito disso tudo que a gente falou e de a gente ter um Natal encarnado, digamos assim, na nossa família, no nosso final de ano aí. O que vocês têm para dizer pra gente? Muito bem. Puxa, aqui também tem tantas possibilidades, né? Mas assim, faça uso das músicas natalinas, e quando eu digo música natalina, eu estou falando de música natalina no contexto da igreja, né? Não é aquela da Simone, não. Não é essa, né? Não é essa do Elton John, não. Mas, assim, músicas que, de fato, te apontam para Jesus, que falam de Jesus, né? Isso é uma forma, porque a música nessa época... aliás, os anjos cantando, o Evangelho de Lucas, de novo, né? Ele é cheio de cânticos na história de Natal. O capítulo 1 tem o cântico de Isabel, o cântico de Ana, o cântico de Zacarias, aí nós temos o cântico de Maria, daí nós temos o cântico dos anjos, aí o cântico de Simeão, o cântico de Ana. São quase 7 cânticos só em 2 capítulos. Né? Só sobre a história do Natal. Então, não é à toa que o Natal é uma época que a gente está cantando. E o cantar em família, né? Não precisa ser afinado, não precisa ser uma orquestra em casa, né? E se você não sabe bem cantar, tem aí no YouTube, né? Coloque aí no YouTube e cantem junto, e às vezes tem até a legenda no YouTube, não precisa nem fazer cópia de letra, de textos, né? Mas assim, eu acho que aqui tem um aspecto bem prático, né? O segundo não importa o que você vai ter para jantar naquele dia. O importante é se você, pelo menos, leu em conjunto com a sua família a história do Natal. Pode ler em João, capítulo 1, pode ler, que é um pouquinho diferente, que daí fala da encarnação, na verdade, né? Pode ler Lucas, que é um pouco mais completo, pode ler o Evangelho de Mateus, né? Pode ler a história da árvore da vida, lá de Gênesis, né? Mas, assim, que você tire esse tempo em família para ler o texto, para contar a história. Não importa se seus filhos já são grandes, isso é uma forma de trazer essa história de volta, né? Porque às vezes a gente está mais preocupado com os presentes, né? Mais preocupado com a mesa, se está com tudo em ordem, se a comida não queimou, e assim vai, né? Participe do culto da sua comunidade, né? Vá para o culto da sua comunidade. E nós, né, Marcelo, nós já tivemos essa experiência de celebrar Natal em conjunto, em família, e de convidar gente que não tinha onde ficar e veio participar com a gente, né? Foi muito interessante. Quer dizer, essa questão de repente, você convidar alguém, talvez é alguém que é um idoso da comunidade que está sozinho, uma família que passou por agora essas enchentes todas, né? Como foi difícil tudo isso. Como vai ser celebrar Natal no contexto agora de reconstrução, depois de todas essas enchentes? Quer dizer, puxa, não daria para a gente se juntar um pouquinho? Né? E de repente eu trago o tomate para a salada, o outro traz a batatinha para fazer alguma coisa, né? Mas de juntar e ter um momento de gratidão a Deus, porque apesar da miséria,
a gente pode enxergar um Deus que veio junto com a miséria. Né? Então, seriam 3 dicas bem simples, nada de espetacular no que eu estou dizendo, mas que pode fazer a diferença. Aí, Roger, né, aquela primeira pergunta que a Paola fez, né, tem alguns cristãos que dizem que a gente não devia celebrar o Natal. Bom, se a gente só está concentrado na ceia, nos presentes, nas coisas, bom, aí realmente eles têm que questionar, não faz sentido, né? Então eu diria assim, já estamos dando dica demais, eu quero ver o pessoal conseguir fazer isso no Natal, né? Mas aproveitar esse tempo de Natal como um tempo de contemplação também, né? A gente já falou um pouco sobre os símbolos, né, do Natal, ao que eles remetem, né? E de repente a gente, assim como o Roger falou, tem um tempo em comunidade, um tempo em família, para pensar sobre o que realmente significa o Natal, né? E conversar sobre isso, né? Eu acho, assim, que a questão da miséria humana, né, ela tem que ser uma coisa que a gente também contempla quando a gente celebra Natal, né? Porque às vezes a gente tem uma casa bem enfeitada, uma ceia farta, muitos presentes e tudo mais, e não deixamos de ser miseráveis. Isso. Não deixamos de ser miseráveis, né? Às vezes aí se você pensa, né, como é que estão os relacionamentos dentro de uma casa que está cheia de fartura? Como é que está a questão de perdão? Como é que está a questão de bem-querer? Como é que está os pensamentos que a gente tem uns pelos outros? A gente, de repente, vai perceber uma situação de miséria tremenda, né? E a gente lembrar que Natal, Deus veio ao encontro dos miseráveis para mudar a vida deles, né? Trazendo perdão, trazendo reconciliação com Ele, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Quem sabe é um momento de reconciliação com as pessoas. Não naquele negócio de tempo de fraternidade que se usa aí no comércio, né? Não, é tempo de reconhecer pecados, de confessá-los diante de Deus, de confessar em família e perceber que Deus está junto dos miseráveis. Deus não está junto daqueles que têm boas performances. Não precisamos fazer de conta que está tudo legal e vamos nos alegrar com uma ceia. Vamos nos alegrar com o perdão de Deus e com o amor de Deus, né? E de repente eu tenho uma casa onde eu não tenho ceia, onde eu não tenho, né? O Roger lembrou as catástrofes ultimamente. Tem gente que não vai. Você também precisa lembrar, Deus veio para dentro de uma situação miserável. E a alegria do Natal não está se eu estou com a casa montada, com a ceia na mesa, mas é porque Deus veio ao nosso encontro. E dá para ter alegria ali também. Então, a contemplação que vai nesse sentido, né? Que vai nesse sentido de realmente lembrar o que é o essencial do Natal, né? Deus veio resgatar pessoas miseráveis e fez isso como? Encarnando para dentro da nossa miséria. Então, não importa o miserável que eu sou, né? Aqui na faculdade, quem conhece o professor Rolf Krieger, né, ele tem mudado uma expressão que a gente costuma dizer, todo ser humano é pecador. Ele disse, a gente já acostumou com isso, a gente fala com orgulho até que a gente é pecador, né? Então, ele diz, vamos substituir essa palavra e vamos dizer assim, nós somos uns canalhas. Né? Nós somos canalhas, né? E isso é a nossa miséria, né? Mas Deus vem para dentro, vem ao encontro de canalhas como nós, para nos trazer perdão e nos dar a chance de viver uma nova vida. Com a presença dele, com a esperança de que a gente pode contar com o seu perdão e também ter a esperança de que um dia ele vai restaurar todas as coisas, né? A gente vai experimentando sinaizinhos aí, né? Quando a gente se perdoa, quando a gente recomeça relacionamentos, a gente vai experimentando. Um dia vai estar pronto isso. E aí eu vou concluir lembrando lá no Apocalipse diz, vai chegar o dia em que tudo estar pronto. Nós enxergamos essa realidade que Deus revela para nós e caminhamos nessa direção, né? Talvez isso ajude a celebrar bem o Natal. Amém. Eu queria também contribuir aqui de dizer que eu percebo que muitas vezes esse tempo, ele é um tempo tão acelerado ainda, né? Um tempo onde a gente corre para cá e corre para lá. E apesar de a gente dizer, né, que no calendário litúrgico começa o ano da igreja, no calendário normal está acabando o ano, né? E esse tempo deveria também ser para nós uma preparação. E eu tenho pensado muito, assim, naquilo que Deus também nos manda fazer, que é o descanso. E de você entender, e eu percebo que muitas vezes o Natal se transforma num grande evento do cansaço.
Nessa espiritualidade empacotada do cansaço, aonde a gente faz e esquece que descanso não é mérito, mas é dádiva. Então que as famílias aí também possam lembrar disso, né? De que porque Cristo nasceu, nós podemos descansar também, de ficar tentando a nossa autossuficiência, né? Então, quão importante é e quantas famílias estão precisando disso, né? Descanso e presente. Não presente debaixo do pinheirinho, mas o presente um dos outros, né? De estar presente uns com os outros. Então, o meu desejo é esse para as famílias, que vocês possam experimentar esse descanso que vem de Deus mesmo, né? Esse shalom de Deus, né? De poder descansar nele. Também nesse tempo agora de final do ano, de correria. Vamos desacelerar um pouquinho e lembrar que tá tudo bem se não der tempo de comprar uva passa pro almoço. Tem que fazer a faxina na casa toda. Fazer tudo. Paola, eu não quero ter a última palavra, né? Mas o que você fala aqui leva a gente para um tema que a gente falou antes, assim, né? Quer dizer, qual é o calendário que manda na nossa vida? Se é um calendário comercial, o Natal vai ser de correria. Exato. Agora, se ele é o calendário litúrgico da tradição da igreja, ele é o começo. Né? É o começo. Nós vamos recomeçar, ou vamos começar a jornada de mais um ano, sabendo que Deus veio ao encontro de nós, pessoas miseráveis, e nos acompanha nessa caminhada. Aí tem descanso, né? Não correria. E assim a gente encerra, então, o nosso podcast Teologia Essencial do ano de 2023, gente. Com essas palavras, você pode descansar porque Jesus nasceu. Que isso seja uma realidade na sua vida, isso que a gente deseja para vocês. E no ano que vem tem muito mais podcast Teologia Essencial. Nós voltamos com o podcast no mês de fevereiro, mas deixa eu contar um spoiler, já que a gente falou que tem spoiler na Bíblia. Aqui na Teologia Essencial, um podcast também vai ter um spoiler. Acompanhem também a gente aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no YouTube, tá? Se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá na plataforma do YouTube, se inscreve no nosso canal, porque em janeiro nós vamos lançar uma série de aulas assim, ó, incríveis sobre como ler a Bíblia, sobre traduções bíblicas. Enfim, as aulas já estão gravadas. O Roger, que tá aqui, ó, foi o professor dessas aulas. E lá em janeiro a gente vai soltar essas aulas, então, para vocês. E a gente se vê de novo aqui no Teologia Essencial no mês de fevereiro. Que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz e abençoado Natal. E até o ano que vem. Tchau. Tchau, tchau. Abençoado Natal. Deus abençoe.